Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um áudio, agora iniciando o ano de 2020. Feliz solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Hoje é dia 1º de janeiro de 2020. A cor litúrgica é a branca e nós também lembramos do Dia Mundial da Paz e da Fraternidade Universal. Como estamos já em janeiro, em um ano novo, o tema do apostolado da oração para o mês de janeiro, então, deste 2020, é promoção da paz no mundo. Vamos rezar para que os cristãos, os que seguem outras religiões e as pessoas de boa vontade promovam a paz e a justiça no mundo. Em breve o Papa vai lançar o seu vídeo, o vídeo do Papa, como sempre faz, que vai ter como tema a promoção da paz no mundo entre todos os povos e de todas as pessoas com vários credos, não só os cristãos. Por falar em Papa Francisco, vocês já devem ter verificado que aconteceu uma situação um pouco desagradável, que ele perdeu a paciência com uma senhora que segurou ele de forma muito forte, assim, em vez de segurar delicadamente, não, ele simplesmente pegou, puxou o Papa e o Papa perdeu a paciência e agiu como se fosse criança, bateu na mão dela para que ela parasse com aquilo. Muitos criticaram a atitude do Papa, realmente não condiz, foi algo talvez muito impensado, talvez fosse uma reação inconsciente, enfim, de irritação mesmo. Ele até pediu desculpas via Twitter, mas eu queria fazer um apontamento que é o que está acontecendo de forma comum e para as pessoas que se dizem católicas pararem um pouco de ficarem criticando o Papa em tudo que ele faz, tudo que ele está promovendo, até essas reações que realmente não é o correto, mas na hora ele levou um susto, provavelmente foi pego de surpresa e ele teve aquela reação, porque a moça também fez errado. Você não pode chegar no Papa, ou até um padre mesmo, mesmo esses padres que são cantores, que fazem shows, você não pode chegar no Papa como se fosse um ídolo sertanejo, um ídolo aí do Arrocha, não é assim. E isso que também não se deve chegar nem nesse pessoal profissional da música, ou atores famosos, etc. O padre não é artista. E também eu gostaria de reiterar aqui até uma certa crítica, que não é com relação ao Papa, mas com relação a alguns padres que têm sua vida artística, que esses padres, a gente tem que rezar para que esses padres tenham consciência de que antes de ser artista, é um padre, persona in Christi. O que levou ele a fazer isso, se ele tem as suas justificativas, várias, porque não é um ou dois padres, são alguns padres aí que estão na mídia, não sei o que leva esses padres a agirem assim, mas que eles tenham consciência também que pode acabar confundindo as coisas, ou leva a sério o processo de evangelização, ou então assume de uma vez que quer ser artista e vai, Agora ficar nesse meio termo, que não sabe se é padre, não sabe se é artista, fica complicado. Tem padre que consegue fazer esse discernimento ou começou a fazer, Mas realmente é uma correção meio que fraterna aí que eu estou deixando claro que, antes de mais nada, o padre tem que ser padre. E ainda assim, ainda vem umas situações que nos causam críticas, alguns dissabores, algumas atitudes que não condizem, que não deveriam condizer com esta condição. Mas como infelizmente viralizou o vídeo em que ele está batendo na mão da moça, ou do Papa no caso, então eu estou vindo aqui dizer que, por favor, gente, o Papa é uma pessoa também, por mais que ele tente, se esforce também no seu caminho pessoal de santidade, seja como líder, seja na parte pessoal, a gente tem que respeitar a pessoa do Papa. Você não pode simplesmente chegar e sair abraçando, pegando na mão, forçando qualquer contato físico. Isso fora que o Papa também deve sofrer muitas ameaças de bomba, e etc. Isso também causa medo na pessoa dele. Então, por favor, vamos fazer tietagem com o Papa Francisco com essa forçação de barra, Dei o meu pitaco do dia. Bem, vamos para a liturgia aqui da palavra. E eu já estou me utilizando no material novo desse ano da Deus Conosco Dia a Dia, e eu tenho algo a dizer.
O Deus Conosco Dia a Dia, eu já falei várias vezes, repito, né, reitero, é um periódico em formato, um caderninho, né, brochura mensal, que tem todas toda a parte litúrgica assim, do dia, com indicação dos santos, a cor litúrgica, o começo por exemplo, aqui na solenidade de Santa Maria Mãe de Deus tem o cântico inicial, tem a antífona, saudações, a saudação, o ato penitencial, que no caso é o período, pede, como é, né, um dia de solenidade, então o missal lembra muito de domingo, então tem hino de louvor e tudo, fora as leituras principalmente, e depois a finalização. É um material que eu recomendo muito para quem acompanha também missa via TV ou via rádio, vale muito a pena. Levar também para dentro da igreja, quando a sua igreja não tem aqueles folhetos, que eu acho assim o fim da picada, aqueles folhetos, porque a pessoa só fica olhando para o folheto e não percebe, perde a graça de participar efetivamente da missa, mas vai fazer o quê, né? Precisa da liturgia da palavra, então tem aquele folheto que todo mundo conhece, certo? Folheto dominical. Mas para quem gosta de fazer, que nem eu, de fazer o estudo bíblico, nem que seja por alguns minutos, não dá tempo de pegar a Bíblia, ou de repente, não, hoje eu vou ficar só com a leitura do dia, esse material da Deus Conosco Dia a Dia, a liturgia diária da Paulus, tem por outra editora que eu já descobri também, que faz esse material, né, vale muito a pena a assinatura. E esse ano a Deus Conosco ela mudou o layout, colocou um material mudou a parte gráfica e também colocou comentários, né? Eu acompanho esse material já tem bastante tempo, uns 3 anos mais ou menos, e esse ano 2020 eles simplesmente mudaram todo o layout. Inclusive tem a parte assim de indicações, por exemplo, após a saudação, né, da solenidade de hoje, tem um quadradinho verde que faz um resumo, faz um apontamento, uma reflexão para um melhor entendimento de quem é leigo, né? E já daqui a alguns dias vamos entrar no processo antes da Epifania do Senhor, e eu já descobri que lá perto do domingo já tem a explicação o que é a Epifania do Senhor Jesus, né? Que é importante, que às vezes a gente também não guarda tudo na cabeça, ou então já ouvimos falar, mas esquecemos, então essas coisas é bom dar uma rememorada. Esse material ficou muito bom. Outro material que eu também me utilizo, que é um periódico mensal também, que você pode estar fazendo assinatura anual, é o Liturgia das Horas, da Paulus, que também mudou o layout interno, mudou até a fonte que eu falo é a escrita, né? Mudou bastante coisa, tá mais moderno, tudo. Mas preservando o conteúdo da Liturgia das Horas. O nome do periódico é esse mesmo, Liturgia das Horas, da editora Paulus. Tem as 3 horas, né, mais comuns para os leigos estarem fazendo meditação, que são as laudes, as vésperas e as completas. E aí é um processo de vai e vem, assim, tipo, você tem uma parte fixa, depois você tem que ir para o dia que é o dia da liturgia das horas, o horário da liturgia das horas, e depois vai fazendo as orações na sequência, que no caso deveria ser cantado, recitado ou meditado mesmo. Né? A liturgia das horas geralmente é comum, é exigido para quem é presbítero, consagrado, quem vive em comunidades de vida, religiosos e religiosas, né? Monjas, freis, monges, etc. Mas os leigos também são convidados a participarem, a fazer a liturgia das horas. Tá? Em outro momento eu falo mais. Então vamos para a liturgia desse dia 1º. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Números, capítulo 6, versículos 22 a 27. Leitura do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. O salmo responsorial está no 66 com o refrão: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos.
Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações os glorifiquem ao Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Que o Senhor e o nosso Deus os abençoe, o respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Segunda leitura está na leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos profetas, nesses tempos derradeiros nos falou pelo seu Filho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Anúncio do Evangelho. Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Antes de finalizarmos aqui o áudio da liturgia da palavra, eu vou recitar aqui a profissão de fé, que é o símbolo niceno-constantinopolitano. Não é o creio como nós estamos comumente falando. Geralmente, nesse dia 1º de janeiro, é permitido a recitação do símbolo niceno-constantinopolitano. É o creio, né? Inclusive, lá em Portugal, é recitado esse aqui, que eu vou recitar agora, e não o que nós comumente recitamos na missa. Mas é importante estarmos verificando como esse creio niceno-constantinopolitano, ele sintetiza toda a nossa fé católica cristã, né? Então, quem tem a Bíblia Ave Maria, lá nos apêndices, na parte oracional, tem essa oração. É uma oração muito bonita, por ser até não tão comum de ser recitada e ouvida, né, dentro das igrejas. Vale a pena, então, dar essa informação. Lembrando que hoje existe a indulgência plenária de quem recitar o Veni Creator, vinde ao Espírito Santo, né? Mas lembrando que indulgência plenária tem que ter todas as indulgências, parciais ou plenárias, tem que ter as predisposições lá, que é rezar pelo Santo Padre o Papa, fazer a confissão antes, no caso, ou depois, né, num período aí de 5 dias, 5, 7 dias, e também participar da missa e comungar, né? Então, fiquem atentos. Logicamente, existem outras indulgências plenárias, então se você perdeu, não tem problema. Se você recitar o terço em comunidade, recitar até o terço na sua capela, na sua família, também é concedida a indulgência plenária. Tem que ser meditado os mistérios, não pode ser só recitado as Ave Maria e Pai Nosso vazia, né? Tem que estar meditando, falando os mistérios. Leitura da Bíblia por 30 minutos, também concede-se indulgência plenária a cada dia. Adoração ao Santíssimo por 30 minutos ou mais também, e fazendo as predisposições. Confissão, orações ao Santo Padre, o Papa Francisco, e participação da missa nesse dia também, né? E comunhão. Mas é melhor fazer, tá? E sempre oferecer as indulgências. Eu, pelo menos, ofereço para as almas do purgatório, almas dos falecidos da família,
e para si mesmo, né, pedindo perdão e remissão pedindo perdão pelos pecados, pelas consequências dos pecados. Às vezes os pecados você já confessou, mas existem as consequências, né, as reparações. Então as indulgências vêm para te auxiliar nessa parte, tá? Então vamos para a profissão de fé, que é o símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Aqui então se encerra a liturgia da palavra e já fiz o pitaco do dia, né? Então fiquem em paz, na paz do Senhor Jesus Cristo, na proteção de Nossa Senhora Mãe de Deus, com o título de Theotokos. Fiquem em paz, né, irmãos? Comecemos esse ano com muita paz nos nossos corações. Que o Senhor Jesus esteja sempre em nossas vidas. Paz e bem.